Neste vídeo, vamos explorar os 10 vírus e bactérias mais mortais do mundo. Prepare-se para conhecer os inimigos invisíveis que desafiam a ciência e continuam a aterrorizar a humanidade. Top 1. Vírus Ebola. O vírus Ebola é um dos vírus mais mortais conhecidos, com taxas de mortalidade que podem chegar a 90% em surtos não controlados. Descoberto pela primeira vez em 1976 na República Democrática do Congo, o Ebola causa uma doença hemorrágica grave, caracterizada por febre alta, vômitos, diarreia e sangramentos internos e externos. A transmissão ocorre através do contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas. Apesar dos esforços para conter os surtos, o Ebola continua a ser uma ameaça significativa, especialmente em regiões com infraestrutura de saúde precária. Vacinas e tratamentos experimentais têm sido desenvolvidos, mas o vírus ainda é sinônimo de medo e morte em várias partes da África. Top 2. Bacteria Yersinia pestis, peste negra. A Yersinia pestis, a bactéria causadora da peste negra, é responsável por uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Durante o século XIV, a peste negra dizimou cerca de 1/3 da população europeia, causando mortes em massa em questão de dias. A bactéria é transmitida principalmente por pulgas que infestam roedores, mas também pode ser transmitida entre humanos através de gotículas respiratórias. A doença se manifesta de várias formas, incluindo a peste bubônica, que causa inchaço doloroso dos linfonodos, e a peste pneumônica, que afeta os pulmões e pode ser fatal em 24 horas se não tratada. Embora a peste possa ser tratada com antibióticos hoje em dia, surtos ocasionais ainda ocorrem, principalmente em áreas rurais de países subdesenvolvidos. Top 3 Virus HIV AIDS. Desde que foi identificado nos anos 1980, o HIV já infectou cerca de 75 milhões de pessoas, causando mais de 32 milhões de mortes. O vírus ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas e cânceres que, em última instância, levam à morte. Embora não haja cura, os tratamentos antirretrovirais têm transformado a AIDS em uma doença crônica gerenciável para muitos, mas o estigma e o acesso desigual a esses tratamentos continuam sendo desafios significativos na luta contra o HIV. Top 4. Vírus da raiva. A raiva é uma doença viral quase sempre fatal se não tratada antes do início dos sintomas. O vírus da raiva é transmitido pela mordida de um animal infectado, como cães, morcegos e guaxinins. Uma vez que o vírus atinge o sistema nervoso central, ele causa encefalite grave, resultando em delírios, alucinações, paralisia e, eventualmente, morte. A raiva tem uma taxa de mortalidade praticamente de 100% após o aparecimento dos sintomas, o que a torna uma das doenças mais letais conhecidas. A prevenção através da vacinação de animais e a administração rápida de tratamento pós-exposição são as melhores formas de controle, mas surtos ainda ocorrem em regiões onde a vacinação de animais não é comum. Top 5. Bacteria Mycobacterium tuberculosis. Tuberculose. A bactéria Mycobacterium tuberculosis ataca principalmente os pulmões, causando tosse persistente, febre, suores noturnos e perda de peso. A TB se espalha através de gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. O tratamento envolve um regime prolongado de antibióticos, mas a resistência aos medicamentos está se tornando um problema crescente, com cepas de TB multiresistentes surgindo em várias partes do mundo. A luta contra a tuberculose é complexa, envolvendo não apenas tratamentos médicos, mas também esforços para melhorar as condições de vida e o acesso a cuidados de saúde. Top 6. Virus Marburg. Semelhante ao Ebola, o vírus Marburg causa febre hemorrágica e tem uma taxa de mortalidade extremamente alta, variando de 24% a 88% dependendo do surto. Identificado pela primeira vez em 1967 em Marburg, na Alemanha, o vírus foi transmitido para humanos através de macacos infectados. Os sintomas incluem febre alta, dores musculares, vômitos, diarreia e sangramentos internos e externos, levando rapidamente à falência de múltiplos órgãos e morte. A transmissão ocorre por contato direto com fluidos corporais de indivíduos infectados.
Embora seja menos conhecido do que o ebola, o Marburg é igualmente letal e representa uma ameaça significativa para a saúde pública, especialmente em áreas onde os recursos médicos são limitados. Top 7. Bacteria Vibrio cholerae, cholera. A cólera é uma infecção bacteriana aguda causada pela Vibrio cholerae, que pode causar diarreia severa e desidratação, levando à morte em poucas horas se não tratada. A bactéria se espalha através da ingestão de alimentos ou água contaminados, especialmente em áreas com saneamento básico inadequado. Epidemias de cólera continuam a ocorrer em países em desenvolvimento, particularmente após desastres naturais que comprometem o abastecimento de água potável. A prevenção e o tratamento envolvem o acesso à água limpa, saneamento adequado e reidratação rápida. Top 8. Virus influenza, gripe. A gripe, causada pelo vírus influenza, pode parecer uma doença comum e relativamente benigna, mas certas cepas do vírus têm causado pandemias devastadoras ao longo da história, como a gripe espanhola de 1918, que matou cerca de 50 milhões de pessoas. A gripe é altamente contagiosa e se espalha facilmente através de gotículas respiratórias. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e tosse seca, mas complicações como pneumonia podem ser fatais, especialmente em grupos de risco como idosos e pessoas com comorbidades. A vacinação anual é a principal medida preventiva, mas o constante processo de mutação do vírus torna a luta contra a gripe um desafio contínuo para a saúde pública global. Top 9. Bacteria Bacillus anthracis, Anthrax. O antraz, causado pela bactéria Bacillus anthracis, é uma doença rara mas extremamente perigosa, que pode se manifestar de várias formas, incluindo cutânea, gastrointestinal e inalatória. A forma mais letal é a inalatória, que ocorre quando esporos da bactéria são inalados, levando a graves dificuldades respiratórias e morte em até 85% dos casos se não tratada. A bactéria é encontrada naturalmente no solo e pode infectar animais e humanos. Devido à sua letalidade e capacidade de formar esporos resistentes, o antraz também foi explorado como arma biológica, aumentando ainda mais seu potencial de causar terror e morte. Top 10. Virus de Variola. Encerrando nossa lista, temos o vírus da varíola, responsável por uma das doenças mais mortais que a humanidade já enfrentou. Antes de sua erradicação em 1980, a varíola matou centenas de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A doença causava febre alta, erupções cutâneas que se transformavam em pústulas cheias de pus, e frequentemente, deixava cicatrizes permanentes nos sobreviventes. A transmissão ocorria através de gotículas respiratórias, e a taxa de mortalidade variava de 20% a 30%. A erradicação da varíola é considerada uma das maiores conquistas da medicina moderna, mas o vírus continua a ser estudado em laboratórios de alta segurança devido ao seu potencial uso como arma biológica. Esses vírus e bactérias nos lembram da fragilidade da vida e da capacidade devastadora de seres tão pequenos. Eles moldaram a história da humanidade e continuam a representar um desafio para a medicina moderna. Se você gostou deste mergulho pelo mundo dos vírus e bactérias mais mortais, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.